Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, né? Que está se referindo das parábolas que ele contou, né? Que é a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, do tesouro, da pérola, enfim. Ele partiu e foi para a sua cidade, né? E lá ensinava de modo que todos diziam admirados: mas de onde lhe vem essa sabedoria e essa força miraculosa? Ora, não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa disso, por causa da falta de confiança dele, operou-lhe poucos milagres. Esse evangelho está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Jesus, então, depois de contar essas parábolas, né, todas essas parábolas, vai para a sua terra, vai para Nazaré, né? E ali ele se admira que haja tão pouca fé assim. Porque não é muito diferente da nossa conversão. Eu lembro quando eu era solteiro que eu fumava e bebia, e minha família me criticava porque eu fumava e bebia. Aí, de repente, eu me converto, não fumo, não bebo, aí me criticava porque daí eu estava exagerando. Entende? Então é assim. Os nossos são assim. E nós somos assim com os outros também. Por quê? Porque, entenda uma coisa, quando Deus olha para nós, Ele vê aquilo que Ele sonhou para nós. Quando Deus olha para mim, apesar das minhas misérias, né, da minha sem-vergonhice, Ele vê um santo, porque Ele me criou para ser santo. Quando Ele olha para você, Ele vê um santo, porque Ele te criou para ser santo. O inimigo, o demônio já é o contrário. O inimigo, ele nos vê pelo nosso pecado. Ele olha para o sadio e fala que esse cara é um pecador, ele é um soberbo, entendeu? E nós também, por conta do pecado original, somos, digamos assim, propensos a olhar as pessoas, né, pelo seu passado. E, aliás, pelas coisas erradas que fizeram no passado, né? Em Cafarnaum, por exemplo, Jesus era muito... as pessoas tiveram muito mais fé. Por quê? Porque em Cafarnaum ele fez mais milagres. Entende? Ele queria, sim, digamos assim, o alívio das dores, mas queria a salvação das pessoas. E para cada público diferente, Jesus tinha uma estratégia diferente. E aqui em Nazaré, o problema deles, o calcanhar dele foi que ele ensinou doutrinas, sim, fez milagres também, a própria palavra diz isso, mas na sinagoga ele ensinou a sua doutrina. E de repente, então, o cara é um judeu, ele foi criado no sistema do judeu e de repente ele está descendo além né, na religião dos judeus. E é por isso que o povo então não entendia. Por isso que ali os seus conhecidos diziam, mas de onde ele vem tudo isso? E vai dizer aqui, deixa eu ver qual é o santo, São Jerônimo, que Jesus fez poucos milagres em Nazaré, para que não fosse tão grande o seu pecado, porque uma vez que você nega um milagre de Deus, você nega a obra do Espírito Santo. Então, como eles tinham pouca fé, ele também não quis fazer muito milagre, porque ele viu que não ia adiantar. E quanto mais eles negassem os milagres, mais eles incorreriam nos pecados. Entende? Essa passagem aqui, ela nos dá a oportunidade de entender que a incredulidade dos judeus foi a nossa sorte. Não tem aquele ditado popular que diz assim, a desgraça de um é a valência do outro? A nossa valência é essa, é que aquele povo, infelizmente, não acreditou em Jesus. E aí nós entramos com uma espécie de plano B. Claro que Deus queria a salvação de todos, quer a salvação de todos, mas a princípio era para ser os judeus. Eles não quiseram, perdeu. Agora estamos nós na fita. Entende? É por isso que muitas vezes você não entende porque que na tua família você é criticado. Não é só você, Jesus foi assim, né? Davi foi assim. Davi, quando foi para o profeta ir lá ungir ele, e aí o profeta falou assim, tá, mas falta mais um aí, não tá tudo aí. Ah, tem aquele moleque lá, o piá lá do zóio azul, vive na sombra, tocando lá, eu acho que era a harpa que ele tocava, se não me engano.
Aí vai cuidar das ovelhas, nem cuida das ovelhas, preguiçoso, músico, entende? No passado foi assim. E é assim conosco também. Mas nós não podemos esmorecer por isso. No começo, a família começa a criticar, 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 criticar. Se você manter a sua posição, a sua conduta de fé, de um homem, de uma mulher de Deus na tua família, na serenidade, daqui a pouco nas horas de dificuldade, essas pessoas vão começar a pedir ajuda para você. Ô, reza por mim. Paciência. No tempo de Deus, a graça vai acontecer na tua família também. Paciência.